Eu olhei os mapas e não os vi. Eu vejo uma estrela incompleta. Alguns conspiracionistas acreditam que os maçons criaram um tipo de símbolo satânico ao norte da Casa Branca, com um pentagrama. Mas o pentagrama nem está completo. Existe, sem sombra de dúvida, e eu sei que os maçons vão contestar, mas existe, sem sombra de dúvida, um pentagrama invertido ao norte da Casa Branca. Sei que algumas ruas não passam diretamente por ele, mas no plano original de L'Enfant passavam. Washington incorpora o imaginário e o simbolismo maçônicos. Os símbolos maçônicos reais estão esculpidos e representados em vários monumentos da cidade. Os maçons tiveram papel decisivo na luta pela independência. Ao menos 9 maçons conhecidos assinaram a Declaração de Independência em 4 de julho de 1776. Hoje ainda há simbolismo maçônico no centro do governo americano. Em janeiro de 1989, George Bush fez o juramento em seu gabinete. Milhões assistiam, mas não viram a Bíblia que o presidente optou por segurar na mão. É um costume de 200 anos. Foi a mesma Bíblia usada por George Washington, um maçom, em seu juramento. Está repleta de sinais e símbolos criptográficos entendidos apenas pela fraternidade. Fosse vendo-a apenas historicamente ou compreendendo seu significado, Dwight Eisenhower e os 2 presidentes Bush pediram a mesma Bíblia para sua posse, reforçando a teoria conspiracionista de que os maçons dominam o mundo. Os maçons foram acusados até de codificar mensagens nas cédulas americanas. A mais famosa é a de $1. O verso do grande selo dos Estados Unidos mostra uma pirâmide incompleta. E no topo dela está o olho que tudo vê, o olho da providência. Esse é um emblema maçônico. E as palavras em latim, Novus Ordo Seclorum, são traduzidas pelos teóricos da conspiração como Nova Ordem Mundial, que as ligam aos maçons. Porém, a verdade é que as palavras significam Nova Ordem das Eras, referindo-se à primeira democracia do mundo moderno e à derrubada da monarquia. Porém, um antigo truque ainda causa intriga. M-A-S-O-N. Outra prova da nefasta manipulação maçônica? Voltaremos a seguir. Washington, D.C. está impregnada de história maçônica. Tornou-se lar da sede americana da maçonaria do rito escocês, um ramo da ordem originado há centenas de anos, não na Escócia, como o nome sugere, mas na França. John Wesley Chisholm é maçom do rito escocês. O rito escocês foi desenvolvido e formalizado por volta de 1800 como modo de continuar a educação maçônica. O rito escocês é efetivamente uma universidade maçônica. Esses templos de sabedoria podem parecer apenas monumentais, mas dentro há um reino oculto de imagens e ícones, mármore e mito. São o cenário perfeito para os personagens ficcionais de Dan Brown, que usa cerimônias de iniciação em templos com efeitos de especialista. Maçons sobem na hierarquia ganhando graus. O primeiro grau focaliza o domínio das emoções e impulsos. O segundo, em reunir conhecimento. Mestres maçônicos chegaram ao terceiro grau, tornando-se fisicamente purificados, mentalmente aguçados e intelectualmente desenvolvidos. Graus extras recompensam desenvolvimento pessoal adicional. Akram Elias chegou ao 33º grau, o máximo que um mestre maçônico pode atingir. Este é o templo da sede do Conselho Supremo Mundial da Maçonaria Escocesa. Os conselheiros supremos mundiais vêm aqui a cada 2 anos para se reunirem em Washington, D.C. Em O Símbolo Perdido de Dan Brown, Robert Langdon compra sua entrada no círculo interno.
Na verdade, até para ser indicado para ser maçom do primeiro grau, o novo membro deve ser aprovado por votação secreta. Uma bola branca significa um voto de sim. Um único cubo preto significa a exclusão. Aspirantes a membros devem declarar interesse de entrar na maçonaria por vontade própria e crer em um ser supremo. A principal qualificação para se entrar na maçonaria sob a grande loja é a crença em Deus. Nós acreditamos que os maçons devem ter uma religião e praticá-la. E como resultado disso, parece que nós conseguimos o que os outros não conseguiram. Você pode ir a uma loja em Londres e achar cristãos de várias denominações, judeus, hindus, muçulmanos, sikhs, encontrando-se sem diferenças religiosas atrapalhando. As duas coisas que nós não podemos discutir em reuniões maçônicas são aquelas que dividem a todos, que são política e religião. Quando entram na loja, pede-se aos membros que deixem suas ideias religiosas à porta. O centro da mobília da loja é o altar. É no altar que o iniciado aceita as obrigações de maçom. Você pode notar que há o que chamamos de 3 luzes menores aqui em volta do altar. Quando o candidato está sendo iniciado, está escuro. E quando ele vê a luz, essas luzes menores ajudam a ver o que está aqui. E ele vê o livro da lei sagrada e o símbolo universal da maçonaria, o esquadro e o compasso. Esses 2 símbolos estão na capa do novo livro de Dan Brown, O Símbolo Perdido. O compasso lembra aos membros para conter seus desejos e envolver seus atos em um código moral. O esquadro representa a honestidade e procedimento justo. No centro do simbolismo está a letra G. Mas o que ela representa? A letra G representa o grande geômetra, o grande arquiteto do universo, que é o Ser Supremo. A inteligência suprema, seja quem ou o que for, refletindo as crenças. De novo, as diversas crenças da fraternidade. Os motivos originais para se fundar uma associação secreta ainda estão envoltos em mistério, mas a maioria das lojas maçônicas concorda que a maçonaria moderna descende dos pedreiros que construíram as grandes catedrais e castelos da Idade Média. Somente em 1717, 4 lojas inglesas se reuniram e a maçonaria se tornou uma organização formal. Encontravam-se na taberna O Ganso e a Grelha, à sombra da Catedral de St. Paul, em Londres. 6 anos depois, já haviam reunido centenas de membros, várias novas filiais chamadas lojas e uma instituição escrita cheia de regras oficiais, regulamentos, hierarquias e ritos de passagem maçônicos secretos. Em O Símbolo Perdido, um rito de passagem secreto é assistido por políticos e chefes de segurança da alta cúpula americana. Eles são secretamente filmados e depois chantageados com a ameaça de levarem o filme a público. Acredita-se que tal ato abalará a confiança no governo americano e provocará seu colapso. Quais são os rituais maçônicos que não queriam que víssemos? Estamos dentro deste templo maçom com acesso exclusivo para testemunhar a cerimônia de iniciação de um mestre maçom do 3º grau.